Meu encontro com Einstein. Os anos de 1945 a 1946, passei na Universidade de Princeton, Estados Unidos, aceitando uma bolsa de estudos para, aspas, pesquisas científicas, fechar aspas, oferecida por essa universidade. Quase nada sabia eu, até essa data, do maior matemático do século, e talvez de todos os tempos, que lançou as bases para a era atômica. Nem mesmo sabia da sua presença em Princeton, pequena cidade derramada no meio de vasto descampado, a 1 hora de trem de Nova York. Cerca de um mês após a minha chegada a Princeton, passando um dia pela Mercer Street, meu companheiro mostrou-me um sobradinho modesto, em pleno bosque e quase totalmente coberto de trepadeiras, dizendo que lá morava Albert Einstein. Mais tarde, em companhia de outro brasileiro, consegui uma rápida visita a esse homem solitário e taciturno. Cabeleira desgrenhada, barba por fazer, sapatos sem meias, todo envolto num vasto manto cinzento, com um olhar longínquo de esfinge em pleno deserto. Lá estava esse homem, cujo corpo ainda vivia na terra, mas cuja a mente habitava nas mais remotas plagas do cosmos ou no centro invisível dos átomos. Conversar com Einstein seria profanar a sua sagrada solidão. Mais tarde descobri que ele costumava subir, cada manhã, o morro atrás da universidade, em cujo topo verde se ergue o Instituto para Estudos Superiores, onde Einstein se encontrava com a equipe atômica, Oppenheimer, Fermi, Bohr, Von Braun, Meitner e outros corifeus. Durante essa subida, através do bosque, era possível a gente se encontrar com Einstein, sem ser importuno. Ele subia quase sempre sozinho, mais cosmopensado do que ego-pensante. Às vezes, emparelhava eu com o silêncio peregrino, sem que ele me visse. Tão longe, divagava sua mente pelo mundo dos átomos ou dos astros. Esses encontros solitários eram a única oportunidade para expor as minhas ideias, então ainda embrionárias, sobre a misteriosa afinidade entre matemática, metafísica e mística, que mais tarde expus em aulas e livros com grande estranheza dos de fora. Já nesse tempo me convenci de que um homem pode atingir os pináculos da mais pura ética sem o recurso a nenhuma religião particular. Einstein era o exemplo vivo de um homem bom e feliz, ele que não professava nenhuma espécie de religião confessional. Era um homem profundamente religioso, sem nenhuma religião. Na teologia, era Einstein considerado como um ateu, entre aspas. Mas, à luz da verdadeira filosofia, era ele um grande místico, entre aspas. Esse estranho paradoxo aconteceu, aliás, a quase todos os grandes gênios religiosos, sem excetuar o próprio Cristo, eram condenados como ateus pelos teólogos dogmáticos e admirados como os místicos pelos filósofos imparciais. É que todo gênio profundamente religioso sente a sua afinidade com um poder supremo, mas porque não vê nesse poder uma pessoa, uma entidade individual, as igrejas dualistas o taxam de ateu e irreligioso. Buda, a consciência espiritual da Ásia, nunca falou em Deus e poderia ser considerado como o rei dos ateus místicos. Sendo que a matemática, quando totalmente abstrata, é o contato direto e imediato com a alma da realidade universal. Para além de todas as facticidades concretas, é natural que o homem, assim identificado com a infinita e absoluta realidade, não dê importância às coisas individuais e finitas que governam a vida do homem comum. Louvores ou vitupérios, sucesso ou insucesso, vivas ou vaias, amores ou ódios, simpatias ou antipatias,
Nada disto afeta e desequilibra a mente do homem que se harmonizou com a suprema realidade do cosmos, com o invisível uno, que permeia todos os versos visíveis do universo. E o que há de mais paradoxal e maravilhoso é que esse equilíbrio entre os extremos opostos não faz do homem cósmico um homem diferente e frio, mas o torna sereno e benévolo para com todas as criaturas de Deus. Einstein, o homem místico cósmico, era um homem amavelmente ético humano. Durante o longo estado de coma que pôs termo à vida de uma parenta sua, o exímio matemático tinha tempo para ficar sentado horas inteiras à cabeceira dela, tocando o violino ou lendo os diálogos de Platão sobre a imortalidade. E quando alguém o advertiu que a doente estava inconsciente, Einstein respondia que ela ouvia tudo, embora não pudesse reagir visivelmente. Um dia, a empregada quis pôr ordem na pitoresca desordem da papelada de Einstein sobre a escrivaninha e encontrou um cheque de $1000, já com enorme atraso, marcando a leitura de um livro. Quem sabe se Einstein não jogou alguma dessas cobiçadas preciosidades no cesto de papel velho? Tenho na minha pequena biblioteca 2 livros de Einstein que não tratam de matemática nem de átomos. Um deles se intitula, cuja tradução inglesa diz O Mundo Como Eu Vejo. O título do outro é Dos Meus Últimos Anos. São coletâneas de discursos e artigos ocasionais sobre Deus, o homem, a sociedade, sobre filosofia, ética, sociologia e política não partidária. Nas minhas aulas sobre filosofia universica, bem como em diversos livros meus, tenho citado tópicos destes livros. No presente trabalho, resolvi produzir textos maiores destes mesmos livros. Quando, pela primeira vez, substituí o termo grego, cósmico, entre aspas, pela equivalente palavra latina, universico, entre aspas, houve grande clamor nas fileiras dos que julgavam não poderem usar vocábulos não devidamente carimbados pelos dicionários infalíveis. Hoje, porém, muitos já têm a coragem de usar o maravilhoso adjetivo duplo, universico, entre aspas, em lugar do termo simples, cósmico, entre aspas, com a grande vantagem de exprimirem com aquele o caráter bipolar do universo, não indicado pela palavra simples, cósmico, entre aspas. O que há de notável, quase incompreensível, nas palavras de Einstein, é o fato de ele afirmar categoricamente que qualquer lei cósmica pode ser descoberta pelo, aspas, puro raciocínio, fechar aspas, como ele chama a intuição cósmica. Apela para o princípio dedutivo do a priori. Afirma que a intensa concentração mental, a diuturna focalização no uno do universo, isto é, na causa, na fonte, nos pode revelar todo o mundo do verso, dos efeitos ou canais. Quando o professor da Politécnica de Zurique, na Suíça, causou verdadeiro escândalo entre seus colegas ao afirmar que o princípio básico de toda a ciência superior era a priori dedutivo e não a posteriori indutivo. Em nossa linguagem seria o último estágio do processo cognoscitivo, vai do uno ao verso e não vice-versa. O homem deve focalizar a causa, uno, e daí partir para os efeitos, verso. Surge a magna pergunta, como atingir a causa a não ser pelos efeitos? Mas Einstein nega que havia um caminho que conduza dos efeitos para a causa, ou no dizer dele, dos fatos para os valores. Afirma que o mundo do uno, da causa, do valor, da realidade, é revelado ao homem quando ele está em condições de receber essa revelação. O homem não pode causar esta revelação da realidade, mas deve e pode condicioná-la. Aspas, eu penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e mergulho no silêncio, e eis que a verdade me é revelada. Fechar aspas. Ponto. Na filosofia milenar da Bhagavad Gita,
se exprime esta verdade do modo seguinte. Aspas. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Fechar aspas, ponto. Em nossa filosofia universica, diríamos, quando o ego está em condições propícias, o eu se revela. Ou seja, quando o canal está aberto, as águas da fonte fluem para dentro dele. Os teólogos diriam, quando o homem tem fé, Deus lhe dá a graça. No mesmo sentido, disse o Cristo, aspas, as obras que eu faço não sou eu que as faço, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. De mim mesmo nada posso fazer, fechar aspas, ponto. Em todos esses casos, a causa funciona quando as condições permitem esse funcionamento. Einstein, é claro, não desce a essas aplicações, mas o princípio fundamental da sua matemática é o mesmo. Estabelecer condições favoráveis para que a causa possa funcionar. As condições são do homem, mas a causa é do cosmos. Afirma Einstein que a matemática, quando abstrata, é absolutamente certa, mas, quando concretizada, perde da sua certeza na razão direta da sua concretização. Com outras palavras, a realidade é 100% certa, ao passo que as facticidades não acusam 100% de certeza. Ora, é precisamente este o princípio básico de toda a verdadeira metafísica e mística. A certeza que elas dão da realidade não lhes vem das facticidades, do mundo concreto dos fatos, denominados por tempo e espaço, mas vem-lhes do mundo da mais pura realidade. E como nenhum fato pode dar certeza, também nenhum fato pode destruir a certeza que o metafísico místico tem da realidade. Certeza, firmeza, segurança, tranquilidade, consciência da realidade, serenidade, felicidade, tudo isso brota da fonte suprema da própria realidade e não pode ser engendrado nem destruído pelas facticidades. Viktor Frankl, médico psiquiatra, judeu-alemão, diretor da Policlínica Neurológica da Universidade de Viena, escreveu livros sobre logoterapia e aplicou essa terapia com grande sucesso a seus doentes, usando na medicina o mesmo princípio que Einstein usa na matemática. O contato consciente com a realidade central do homem, uno eu, entre parênteses, para curar desarmonias no mundo das facticidades do homem, verso ego, entre parênteses. Joel Goldsmith, em Honolulu, escreveu um livro intitulado, aspas, A Arte de Curar pelo Espírito, fechar aspas, em que ele aplica o mesmo princípio a priori dedutivo para curar os doentes. Fez diversas vezes viagem ao redor do globo, a convite de doentes, sem jamais recorrer ao processo empírico-analítico da medicação material mental. Basta focalizar intensamente a fonte do uno ou eu, e os canais do verso ou ego recebem as águas vivas da saúde. Em face disso, poderíamos acrescentar os 3 M da matemática, metafísica e mística, mais o M da medicina, contanto que por medicina se entenda a cura pela raiz do uno eu, e não apenas a repressão de sintomas da superfície do verso ego, como faz a medicina comum. Matemáticos, metafísicos, místicos e médiuns, nos mais altos pináculos da intuição cósmica, estão convergindo para o mesmo foco único. Ou melhor, estão recebendo da mesma fonte para planificar os seus canais. Basta estar em contato direto, imediato e pleno e consciente com a plenitude da fonte suprema, o uno do universo, e todas as desarmonias dos canais, do verso, serão sanadas pelo impacto desse uno. Enquanto a mais pura matemática não se tornar o princípio dominante da metafísica, da mística e da medicina, não pode haver uma melhoria substancial no seio da humanidade. Há quase 2000 anos, isto me foi enunciado pelo maior e mais universal gênio da humanidade. Aspas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fechar aspas, ponto. Trecho do livro Einstein e o Enigma do Universo, Huberto Roden, editora Martin Claret, 8ª edição.
Você pode achar esse livro na internet, digitando pelo nome. Um abraço a todos.